em defesa do Evangelho puro e simples. Entra no ar pela Rede do Bem FM. Programa Evangelho Genuíno. Apresentação: Alexandre Fico. No programa Evangelho Genuíno, Momento da Palavra. Louvado seja Deus. Então vamos à palavra, irmãos. Nós vamos trabalhar no texto da carta aos Romanos, capítulo 1. A partir do versículo 18, nós vamos trabalhar bastante texto da Bíblia hoje, se der tempo. É meio comprido, mas nós vamos, se Deus quiser, tentar começar e terminar. Mas ali ele vai falar da idolatria e depravação dos homens. No versículo 18 de Romanos 1 diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou a tais homens a imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, e adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, a qual é bendito eternamente. Amém. O qual é bendito eternamente. Amém, obviamente, é o Criador, né? O que nós vemos hoje, meus irmãos, é um paganismo exacerbado, que se tornou mais intenso e grave. O que é exacerbado? Um paganismo avivado, excedido, intensificado, um paganismo pior, um paganismo agravado, acentuado, aumentado. É isso que nós vemos hoje, desde festas juninas até a marcha para Jesus, Por incrível que pareça, no dia de Corpus Christi, os católicos fazem as procissão e os evangélicos vão para a marcha para Jesus. O maior centro de idolatria já visto. É impressionante. Paul Washer, em uma das pregações dele, diz algo que para nós pensarmos. Que ele fala que o domingo é o dia de maior idolatria, talvez no mundo. No Brasil, com certeza, porque pessoas saem para adorar um Deus que eles não conhecem. Para você ter uma ideia, os livros cristãos mais vendidos são aqueles de autoajuda. Um escritor conhecido, famoso, que vende bastante livro aí, não tem que citar o nome, um dos livros dele conhecido, Seja Líder de Si Mesmo. Ele vai falar sobre ser líder de si mesmo. E por isso, meus irmãos, a terminologia da batalha espiritual tem caminhado na direção de, entre aspas, soldados cristãos do progresso, através de campanhas e atos proféticos que não passam de atos patéticos. Em nossas igrejas politicamente corretas, de paz e amor. Então, a relatividade, o humanismo, o compromisso e a civilidade sem princípio têm substituído o pensamento antiético e claro da Escritura. Mas gostemos ou não, a batalha, não criada pelo homem, não essa batalha espiritual que esses brincalhão criaram, tem existido desde o começo. A batalha tem existido desde o começo, como Deus declarou a serpente e a mulher sobre as suas origens históricas opostas. Eu colocarei inimizade entre tua descendência e o teu descendente. Gênesis 3,15. Na nossa época, na nossa era, no século 21, esta batalha acontece de modo visível. Por trás, por exemplo, das portas luxuosas de impecáveis casas, ou até de áreas
cirurgicamente estéreis, de clínicas de aborto, o sangue do povo grita. Hoje vemos que tem se levantado pai contra filho, filho contra pai, o amor tem esfriado demais. Esfriado não, tem praticamente congelado. A batalha pela alma, ela passeia, ela campeia de modo totalmente descontrolado. E nós não entendemos que não se trata de um jogo, não se trata de um videogame da mente do qual o jogador volta à realidade quando a ficha da máquina acaba ou quando você desliga o seu videogame. Nós vemos hoje lares, casamentos, assim como bebês não nascidos, são esfrangalhados em uma cultura proclamada como o exemplo da civilização esclarecida. Nós somos muito esclarecidos. Nós temos resposta para tudo. Agora saiu aí questionando sobre a morte dos dinossauros. Se tivesse atrasado um pouquinho, os dinossauros não tinham morrido. Umas teorias ilógicas, uma perda de tempo. O Brasil, que se diz defensor dos valores da cultura cristã, está cambaleante, está morrendo, perigosamente ferido por uma ideologia radical de, entre aspas, permissividade, do direito de escolha e da autonomia pessoal. E as ideias importam. A ideologia se torna um programa político. O cristianismo caminha e passeia em campo político. É amigo do mundo, imitador do mundo. No campo central dessa guerra que atinge a todos está a batalha das visões do mundo, da sua cosmovisão. Uma visão de mundo é o que as pessoas pensam quando estão a menos cientes possível. Enquanto assistem a sua televisão, ou leem o seu jornal, consultam a sua internet, onde vão brotar na sua mente modos de pensar. É nesse nível inconsciente que a luta é mais crítica ainda. Em pleno século XXI, dois modos antagônicos de entender a natureza humana e o universo se duelam a cada dia em mentes, na nossa cabeça. Um defende a verdade e outra só pode ser uma mentira diabólica. Um segue a Deus da Bíblia, o outro segue os deuses do paganismo. Os revolucionários cristãos de hoje têm lançado sua arma secreta, a tolerância. A tolerância. Inclusive contra o pecado, o liberalismo, que sorrateiramente se arrastou para dentro das nossas defesas para golpear o cerne, ou que é o coração da nossa fé. Estes ditos revolucionários teológicos com acusações que induzem a culpa da intolerância, enquanto introduz folhetos que propõem ensino irracional e pernicioso de que tudo é relativo, que flutuam nas brisas agradáveis da unidade com uma fantasia, na verdade, que não passa de um ecumenismo. E o que é contraditório disso é que, como os proponentes da tolerância podem ser intolerantes? Como podem os relativistas afirmar que tudo é relativo? E como podem os ecumênicos afirmarem que tudo é fé em Deus? Em tempo de guerra, um exército não pode ser tolerante em relação ao seu invasor. Os liberais religiosos querem o rótulo de intolerância radical demoníaca para qualquer um que não tenha a sua visão de mundo, que não tenha a sua visão, entre aspas, da paz, com aquelas suas frases de efeito: não julgueis e não toque no ungido. Veja o que fulano de tal está fazendo, veja o que a igreja dele faz. Deixe os opositores, estamos trabalhando para Deus. Estou fazendo uma grande obra. A pergunta é para quem que está fazendo? Mas quando a retórica emotiva desaparece, nós devemos perguntar como um cristão pode tolerar um erro, ou o erro, ou a igreja, uma ideologia que nega cada elemento de sua fé. Mas na verdade, meus irmãos, no final de tudo, estão trabalhando para uma religião sem Deus. Sem Deus, o Pai, o verdadeiro, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Criador dos céus e da terra, porque o homem tem se tornado o seu próprio Deus. Por isso esses revolucionários da religião ou da não religião têm penetrado em cada lar, em cada alma,
redefinindo, por exemplo, a sexualidade, redefinindo o casamento. Hoje, o divórcio é totalmente aceito no nosso meio. Redefinindo a espiritualidade em Deus, a religião e a revelação. A nova ordem do mundo põe tudo o que conhecemos de cabeça para baixo. O bem se torna mal. A homossexualidade torna-se a expressão sexual preferida e a família tradicional uma estrutura minoritária. E a igreja, por incrível que pareça, tem sido parceira de tudo isso. De tudo isso. A força destrutiva da expansão marxista chegou a um ponto de tremor da terra em 1989, quando o desejo por liberdade estourou os muros da prisão da Alemanha Oriental. E a Guerra Fria se tornou uma lembrança. Uma calmaria nos jogos de guerra criou um desarmamento prematuro, tanto na esfera física quanto na espiritual. Fomos desarmando na esfera espiritual também. Enquanto alguns na igreja estão acordados, muitos continuam dormindo, inconscientes, entre aspas, do jogo desse século, que flutua pelas telas de suas vidas. E o nascimento da esquerda religiosa. Elas têm sido plantadas, elas começaram no ano 60, terminaram até o fim da década. Mas esses movimentos sociais que começou nessas décadas representam a cultura. A missão integral, por exemplo, ganhou força no Brasil. O evangelho passou a ser algo apenas social, algo inclusivo ao mundo. E começaram a ser pregado o Cristo, o amor, I love you, paz e amor. Hoje, desde o humanismo ateísta e do materialismo sem Deus até o monismo pagão, que é a deusa mãe, que o monismo é o nome dado às teorias filosóficas que defendem a unidade da realidade como um todo, ou a identidade entre a mente e o corpo em filosofia, tem passeado no meio da igreja. As pessoas não deram conta que não é um jogo, é uma batalha espiritual para a morte. Por isso, meus irmãos, eu quero usar um texto no Velho Testamento para nós acompanharmos algo muito interessante, que as pessoas usam para fazer campanha, para pedir dinheiro, para sacrificar. Mas o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 6, ele diz: ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Ele estava falando da saída do povo do Egito. Mas no versículo 14 de toda essa história, ele fala: portanto, meus amados, fuge da idolatria. O mesmo apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, no versículo 15, ele fala sobre as letras sagradas, que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação, por intermédio da fé em Jesus Cristo. Ele fala: toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Porque é a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. E essas ações têm que estar em Cristo Jesus. Por isso eu quero que juntos nós analisemos o livro de Juízes. O versículo inicial em Juízes 6 diz assim: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos, no versículo 1. E essas palavras descrevem um ciclo interminável que se repetiu em Israel através de gerações. Nos capítulos que procedem, nós encontramos essas palavras repetidas inúmeras vezes. Elas dizem basicamente: então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns. E Deus, na sua ira, os entregou nas mãos de seus inimigos. Você lembra, Romanos, que nós começamos a ler. Essa impiedade que causa a ira de Deus. E a primeira citação apareceu no capítulo 3. Lá diz: a terra teve sossego por 40 anos e tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Juízes 3, 11 e 12. Deus entregou o seu povo ao inimigo, a Moabe, porque tinha feito o que era mal aos olhos do Senhor. Israel serviu a esse inimigo pagão por 18 anos, suportando privações e terror.
No capítulo 4 nós lemos: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã. Versículo 1 e 2. E desta vez o povo de Deus foi feito cativo pelos cananeus. E logicamente, toda vez que Israel era escravizado, eles clamavam a Deus. E toda vez o Senhor era fiel para lhes enviar um libertador. Mas assim que esse líder justo morria, o povo infalivelmente retornava ao pecado. E o ciclo começava novamente. E ele continua com o versículo do nosso texto, no versículo 6. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. E durante esse período, Israel era continuamente humilhado por seus inimigos midianitas. Eles invadiam Israel sistematicamente, e a cada ano, roubando suas colheitas e seus bens. Os líderes dessas caravanas midianitas soltavam todos os seus camelos e outros animais nos campos israelenses. Esses devoravam completamente as plantações, devastando as colheitas como gafanhotos. Sempre que Israel resistia, os midianitas os perseguiam até as montanhas. O povo de Deus acabava procurando abrigo em cavernas e covas, tendo que se alimentar com o que encontrava. E assim Israel se enfraqueceu muito com a presença dos midianitas no versículo 6. Israel perdeu tudo para o inimigo: suas casas, sua comida, seus bens. Eles viveram como miseráveis, sem lar e desolados. Mais uma vez a Escritura diz: os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Mas o interessante é que esse clamor não foi de arrependimento. Não foi. Israel clamou devido à sua opressão pelos midianitas. Era um clamor de angústia, devido à sua pobreza, suas perdas, sua insegurança. Como hoje. Hoje o grande clamor da igreja não é por arrependimento. É porque estão vivendo angústia, vivendo aflições, vivendo perdas. Só que dessa vez, antes de Deus enviar um libertador a Israel, ele enviou um profeta. Este homem de Deus apontou claramente a razão pela qual o povo estava sendo tão perseguido. Ele chamou a atenção: olhem para a sua história. Em cada caso, Deus os livrou das mãos de todos que lhe oprimiam. Ele livrou vocês da servidão no Egito. Também lhe disse para não temer os deuses dos amorreus, em cuja terra habitam. Mas vocês não deram ouvido à sua voz. Vocês ainda continuam a cultuar falsos deuses. Lá no versículo 8 e 10 de Juízes 6. E o interessante é que esse profeta não tem nome. Não tem nome. Nós não precisamos ter nome. Porque nós temos a Bíblia que nos orienta e mostra tudo aquilo que nós temos que fazer e como fazer. O Senhor estava dizendo basicamente ao seu povo: eu deixei bem claro para vocês desde o princípio, vocês não precisam temer ninguém exceto a Deus. Exceto ao Pai Celestial. Não permitam que nenhum outro receio penetre em seus corações, mas vocês não desobedecem novamente. Não façam isso. Jesus fala: não tema aquele que pode matar o corpo, mas tema aquele que pode matar o corpo e lançar a sua alma a perecer no inferno. Vocês permitiram a entrada de toda sorte de medos, temores. E com isso Deus forçou que eles fossem entregues para o inimigo. Mas para isso trazer eles de volta. E hoje, nós vemos o que Deus fez, falando em João 3, o versículo do amor, o cerne do Evangelho, que talvez todos conheçam, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O pereça aqui é eliminado, obviamente, né? Só fala que Deus amou. No versículo 17, porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. Quem nele crê não é julgado, mas o que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz a fim de não serem arguidas suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz,
a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. E qual que era o grande mal que Israel sempre recaía novamente? Esse profeta mostrou claramente a Israel qual era o seu pecado. Eles esqueceram o mandamento do Senhor de não temer os deuses deste mundo. Em Juízes 10, vemos o povo de Deus admitindo este pecado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos a Baalins. Juízes 10, 10. Nós preferimos muitas vezes servir as trevas. O que os israelitas queriam dizer aqui quando falaram que serviam aos Baalins? E a palavra Baalins está no plural, significa todos os falsos deuses no mundo, todos esses espíritos de engano. A raiz de Baalins é Baal, o qual reconhecemos nas Escrituras como sendo um espírito demoníaco. E nós sabemos que a palavra diabo vem do grego, diabolose significa enganador. E ele é identificado na Bíblia como um anjo caído e é chamado também de Satanás, cuja palavra hebraica é Satã, e a palavra grega é Satanás, que significa adversário. Esses espíritos enganadores, esses espíritos que são adversários. A missão de Baal é roubar de Deus todo o louvor e confiança por parte do seu povo. Ele engana, ele se coloca à frente para que ele receba louvor em vez de Deus. E as pessoas têm feito isso. Têm cultuado outros deuses, têm cultuado desde Mamon, cultuado ao dinheiro com suas barganhas tolas. E com isso ele alcança isto, enfocando nossa atenção nas nossas circunstâncias, em vez de nós atentarmos ao Senhor. Então você vê hoje que essas sinagogas de Satanás são os Baalins do século XXI. Não é só do século XXI, há muito tempo. Desde as primeiras cartas, das 7 cartas do Apocalipse. Mas eles focam hoje sua teologia nas circunstâncias. Isso é exatamente o que ocorreu com Israel. Seu pecado trouxe amargura, desastre econômico, terrorismo por parte dos seus inimigos. Trouxe incertezas. O fato é que Deus não os deixou à sua própria sorte. É isso que vocês desejam? É isso que vocês desejam? Então o Senhor os largou, os deixou. Prosperidade e vida boa, servindo outros deuses, então vai. Deus os deixou à mercê dos inimigos para que acordassem. Ele estava tentando trazê-los de volta para o abrigo das suas asas. Mas Israel se recusava a admitir que a causa de sua crise era seu próprio pecado. Jesus mesmo diz: quantas vezes eu quis lhe trazer debaixo das asas como a galinha traz os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. E da mesma sorte hoje, da mesma forma hoje, nós temos recusado admitir que o nosso problema é o pecado. Nosso problema é o irmão, nosso problema é a situação financeira, nosso problema são várias coisas, mas não o pecado. Não o pecado. Por isso que em Romanos 1 que nós lemos, no versículo 23, ele fala que mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagens de homem corruptível. Por isso que o Senhor entregou eles à imundícia, às suas concupiscências, aos seus desejos, os desejos do seu próprio coração. Era inacreditável, essas pessoas estavam sacrificando bebês, derramando sangue inocente, se tornando sensuais e apegados ao prazer. E como consequência, um desastre após o outro recaía sobre eles. E todavia, por nenhuma vez eles associaram esses desastres com sua rebeldia. Como hoje, nós não nos achamos rebeldes diante de Deus. São circunstâncias. Basta uma barganhinha com Deus, um sacrifício aí dando um dinheirinho, que as coisas vão se resolver.
Eles não conseguiam acreditar que Deus estava permitindo tudo aquilo a fim de chamá-los ao arrependimento. As pessoas estão percebendo que tudo vem acontecendo, mas elas não querem vir à luz de Cristo, elas preferem caminhar e andar nas trevas. E por isso que o julgamento é esse que o mundo amou, o homem amou mais as trevas do que a luz. Isaías 59, ele diz que não, o braço forte do Senhor não está encolhido, que não possa alcançar com a salvação, nem o seu ouvido está tampado, que não possa ouvir. No entanto, e não é música mentirosa, no entanto, são as vossas maldades, os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor. Por isso ele não lhes dará ouvidos. Porque em verdade as vossas mãos estão manchadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade e culpa. Os vossos lábios falam mentiras e a vossa língua murmuram palavras ímpias. E hoje, somente parece que um pequeno grupo remanescente consegue perceber e reconhecer a mão de Deus diante de tanta dor, diante de mortes, catástrofes, doenças. Exatamente como fez com Israel há séculos atrás, Deus momentaneamente nos entrega ao inimigo, o adversário de nossa alma. Sede sóbrios, vigiar, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Primeira carta de Pedro 5,8. Por isso, Paulo, em Efésios 6,11, para quem gosta de batalha espiritual, reveste-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nossos pecados nos afastam de Deus. E Ele está querendo nos trazer de volta, através do seu Filho Jesus Cristo. Você acredita que Deus poderia ter impedido muitas coisas que aconteceram nas nossas vidas? Impedido, por exemplo, mortes, dificuldades, calamidades e etc., que não vem ao caso. Nós sabemos que Ele poderia. E por que não fez? Ele está tentando nos falar, chamar nossa atenção. Ele permitiu que nossas aflições, nossas percas, nossos símbolos de prosperidade, porque nós colocamos neles todo o nosso orgulho e confiança. Provérbios 3, 11, 12. Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem te sintas magoado por quanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o Pai repreende. Vemos Hebreus 12, que é um capítulo muito interessante que você poderia ler depois completo. Eu até separei para ler completinho, mas vou ficar no versículo 5, 6. Ainda não resististe até ao sangue, combatendo contra o pecado. Versículo 4. E já vos esqueceste da exortação que vos admoesta como a filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, nem te desanimes quando for por ele és repreendido. Pois o Senhor corrige ao que ama, e açoita todo que recebe por filho. É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como filhos, pois qual é o filho que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, sois então bastardos e não filhos. Não filhos. Leia todo. Israel chorou muito, clamando a Deus na sua angústia. Por isso Deus enviou um profeta para lhe mostrar que foi o pecado que fez recair o julgamento sobre eles. Deixou a palavra para que nós possamos meditar nela, toda a palavra, para que possamos aprender com o povo de Israel. E da mesma forma para nós, Deus enviou o seu Filho para que nós creia em suas palavras. Mateus 4, 16, 17, o povo jazia nas trevas e viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região e sombra da morte a luz raiou. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nós precisamos nos arrepender.
O nosso problema não é a nossa dificuldade financeira, a nossa saúde, nossas perdas. Nosso problema é o pecado. É o pecado. Por isso nós precisamos voltar a um verdadeiro arrependimento. Israel precisava reconhecer o seu pecado como sendo a causa dos seus problemas. E fizeram exatamente isso, admitindo que havia um pecado contra Deus. Mas havia ainda mais um passo a ser dado. Veja, meus irmãos, se clamamos a Deus em arrependimento, Ele exige algo mais de nós. Não lembra que nesse capítulo que nós não lemos, o versículo, Saul clamou em arrependimento, mas ele não achou. Em lágrimas ele clamou, mas não achou. E se esse passo não for dado, Deus não mostrará o seu braço forte em nosso favor. E qual deve ser esse passo na ordem seguinte, dada por Deus? Ele faz assim: derrube Baal, derrube seus ídolos, derrube os seus ídolos. O Senhor falou essas palavras a Gideão: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é o do teu pai, e corta a poste ídolo para que está ao pé dele. E as pessoas usam isso para pedir dinheiro. O seu problema não é a sua falta de dinheiro. O seu problema é o ídolo que você fez. Talvez você seja o ídolo e você está querendo derrubar o quê? Que altar você está querendo derrubar? Derruba o ídolo que está em você. Não é você dando dinheiro que você vai derrubar ídolo. É rasgando o seu coração diante do Senhor. Reconhecendo quem você é, pecador que você é. Antes disso, provavelmente Gideão pensou que já estava suficientemente arrependido. Afinal, ele tinha clamado ao Senhor, ele tinha ouvido a palavra profética que Deus enviara a Israel, e tinha correspondido totalmente reconhecendo o seu pecado. E vejo a mesma atitude de arrependimento entre muitos cristãos hoje em dia, em igreja, no país todo, no mundo todo. As pessoas estão de joelhos clamando a Deus. E isso é muito bom. Mas de acordo com o Senhor, um problema ainda permanece. É um ídolo em nosso meio, Baal. Tem um ídolo no nosso meio. Baal continua sendo um grande ídolo atualmente. E se nosso arrependimento deve ser completo, temos que derrubar este ídolo. Do contrário, não adiantará clamar a Deus, orar ou jejuar. Nenhuma das nossas ações terá qualquer impacto até que derrubemos o ídolo que se apegou aos nossos corações. E você poderá me perguntar, então, o que é este Baal? Onde eu o vejo atuando na minha vida? Como poderia um antigo falso Deus estar presente na nossa moderna sociedade? No Antigo Testamento, Baal era representado por um ídolo esculpido em madeira, pedra ou metal. Era feito na forma de um homem do tipo um formoso Adonis. Apesar deste ídolo ser apenas um pedaço de material morto, havia um poderoso espírito por trás dele. E hoje nós vemos os ditos evangélicos adorarem, sendo adoradores de Baal. Alguns evangelhos estão servindo e adorando um Deus diferente do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Votos, ritos e sacrifícios são realizados na expectativa de que por Deus serão ouvidos. O evangelicalismo brasileiro, óbvio, não todo ele, está em maus lençóis, com zelo, porém sem entendimento. Estão prestando um culto a um Deus desconhecido, convencidos de estarem adorando ao Deus da Bíblia. E com efeito, Jesus foi moldado à própria imagem e semelhança deste pessoal, como nós lemos em Romanos. É interessante uma frase de Blaise Pascal, que ele diz assim: Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e o homem devolveu a gentileza. E o homem devolveu a gentileza. É exatamente isso que tem acontecido na maioria das igrejas evangélicas, principalmente nas neopentecostais. Mudar os atributos de Deus, mudar a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Na ignorância fizeram para si um Deus pequeno, do tamanho deles, que depende de ordens e decretos dos bispos, apóstolos
e pastores que se auto-intitulam ungidos do Senhor. Um Deus pagão parecido com Baal, onde atos proféticos precisam ser realizados para que ele possa manifestar campanhas. Não se trata do Senhor, mas de um ídolo criado de acordo com suas cobiças. Um ídolo criado de acordo com as nossas cobiças, aquilo que nós desejamos para nós. Bem diferente do Deus pregado por Jesus. Bem diferente. Hoje nós vivemos uma igreja fascinada por sucesso. E essa igreja fascinada por sucesso é presa fácil do diabo. Presa fácil desse Baal. As pessoas dessa comunidade serão facilmente persuadidas a colocarem sua confiança nas obras, em suas experiências, entre aspas, místicas. Porque eles anseiam por estimulantes, súplica por experiências que mexem com seu estado de espírito. E o culto racional, conforme ensinado pela Bíblia em Romanos 12, 1, 2, não será mais suficiente. Por isso nós precisamos ter cuidado com isto. Precisamos derrubar este altar. Nós temos que entender, meus irmãos, que isto não é evangelho. A alma do homem só poderá encontrar saciedade e o coração repouso se de fato estiver presente Jesus Cristo. E esse pessoal que busca essa satisfação pessoal, como não tem Jesus Cristo como fonte de satisfação, buscam insaciavelmente poder e riqueza. É o que esses caras oferecem. É o que essas pessoas oferecem. Então as pessoas não buscam a Deus. E como o louvor falou, o que consiste a pureza do Evangelho e o escândalo da cruz? Toda soberba, principalmente religiosa, isto é, o ego, o controle, justiça própria, espiritualidade indulgente, ausência de liberdade, tudo isso deve morrer no Calvário, deve ser crucificado com Cristo. E por fim os profetas de Baal dançaram, gritaram, se mutilaram, tudo que pudesse para ser ouvido naquele momento de crise. Mas não adianta. O cristianismo exige uma fé em Cristo verdadeiramente, no Cristo ressurreto da Bíblia. O resto é crença e paganismo. Nos dias de hoje é difícil imaginar uma pessoa se curvando diante de um ídolo esculpido, mas nós sabemos que tem. Nós sabemos que tem. Por isso, meus irmãos, se não for combatido o espírito de incredulidade no nosso meio, incredulidade de Baal, entra e edifica um altar nas nossas vidas. Porque, na verdade, a incredulidade é um ídolo. Porque a falta de você crer no verdadeiro Cristo, isso é uma incredulidade. No verdadeiro Deus é uma incredulidade. Você tem fé em outras coisas. Fé na fé, uma fé natural. Fé nos objetos ungidos. Fé no apóstolo que está prometendo uma coisa, no pastor, no bispo, no presbítero, qualquer um. Mas você não tem fé em Cristo. Isso é uma incredulidade. E abre a sua alma para toda sorte de males. E o versículo que vemos repetidas vezes através de Juízes, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, não se refere a algum pecado grosseiro, mas à incredulidade daquele povo. Isso é claramente ilustrado em Ezequiel 8. O Espírito Santo levou o profeta Ezequiel numa visão ao santuário santo, ao Santo dos Santos. Ali ele revelou ao profeta 4 abominações deploráveis que o povo de Deus estava cometendo. Depois mostrou a Ezequiel uma abominação ainda maior. Ele me disse: filho do homem, cava agora naquela parede. Cavei na parede e vi uma porta. Então me disse: entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi. Ezequiel 8, de 8 a 10. O que Ezequiel viu e deixou horrorizado? As paredes da câmara estavam repletas de pinturas de toda forma de répteis e de animais abomináveis, e todos os ídolos da casa de Israel. E diante dessas paredes estavam 70 anciãos de Israel balançando incensários. Eles estavam adorando o Espírito por trás daquelas pinturas. O Espírito Santo disse a Ezequiel:
que esta cena revelava o que estava preenchendo a mente dos anciãos de Israel. E o que esses homens estavam pensando é o seguinte: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Meus irmãos, o espírito de Baal estava plenamente exposto através de uma visão dada pelo Espírito Santo a Ezequiel. Ezequiel viu em primeira mão como esse espírito edifica um altar na mente de uma pessoa e assume o controle. E como consequência, os líderes de Israel dispensaram o cuidado de Deus por eles. Ao comparar sua pobreza com a aparente prosperidade dos midianitas, eles pensavam: onde está o nosso Deus? Nossas orações não estão sendo atendidas. Nós não vemos nenhuma evidência de que Ele esteja se empenhando por nós. O Senhor nos abandonou. E Satanás tinha realizado com sucesso a sua única e primordial missão: embutir na mente dos fiéis que Deus não é quem a Bíblia diz ser. O diabo quer lhe convencer que Deus não é onisciente, onipotente e que cuida de todos os seus filhos. Satanás está em ação constantemente, semeando dúvidas em cada um de nós. Depois você lê Tiago, no capítulo 1. Ele diz assim no versículo 12: feliz a pessoa que persevera na aprovação, porquanto após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Coroa da vida. Entretanto, ninguém a ser tentado deverá dizer: sou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal, desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Deus nos gerou para abençoar, não gerou para morrer. Meus amados irmãos, não vos permitais ser enganados. Enganados por quem? Por esse espírito de Baal. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. De acordo com sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de toda a sua criação, como viver a palavra de Deus. Ele faz você pensar que Deus não ouve suas orações, que Deus não cumpre as suas promessas. Não as promessas que esses brincalhão ofereceram, mas essa promessa, a promessa do prêmio da coroa da vida, que Ele prometeu aos que o amam, não os que amam e buscam coisas. Por isso, meus irmãos, eu quero encerrar dizendo para você algo. Você que pode pensar: não tem idolatria em minha vida, como vou derrubar um altar de Baal? Eu quero enfatizar novamente que Baal é um espírito de incredulidade. Você pode ter se arrependido dos pecados, clamado a Deus por misericórdia, ter atendido todos os avisos proféticos. Mas se você tem fé em promessas feitas por Baal, e se você tem dúvidas em seu coração sobre a fidelidade de Deus, você está sujeito ao espírito de Baal. E Deus está lhe dizendo: você precisa retirar esse espírito de incredulidade da sua alma. Você precisa crer em mim realmente. E eu creio que simplesmente não compreendemos o quanto Deus odeia a incredulidade em seu povo. Nós não a vemos como a terrível maldição que é como a Escritura a chamam. Não percebemos que toda dúvida, todo pensamento de incredulidade é do espírito satânico de Baal. E o profeta Jeremias descreve a incredulidade como sendo um pecado, escrito com um estilete de ferro gravado com ponta de diamante na tábua do seu coração. Jeremias 17:1. E segundo ele, Deus falou a Israel: o fogo que acendesse na minha ira arderá para sempre. E qual era o pecado deles? Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e cujo coração se aparta do Senhor. E bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Jeremias 17:5-7. Eu espero que a esperança sua saia de Baal. Saia.
Saia do seu ídolo criado por você mesmo, como nós vemos em Romano. E abra os seus olhos para o Evangelho. Pare de ser levado e conduzido pelo seu coração que é enganoso. Pare pelo coração de homem. E confie e tenha esperança no Senhor. Permita isso na sua vida. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós pedimos licença a levantar a voz a Ti. Em nome de Jesus. Nos dê compreensão, Senhor, verdadeiramente do Evangelho da Graça em nossas vidas. Que possamos ter confiança em Ti, Senhor. Que a incredulidade nossa no verdadeiro Deus caia. Nós pedimos ao Senhor por misericórdia. Tire as escamas dos nossos olhos, Senhor. Destampe os nossos ouvidos para a verdadeira fé em Cristo Jesus. Por misericórdia, Senhor, faça isso essa tarde na minha vida e na vida de cada irmão, Senhor, que tem ouvido e que um dia vai ouvir essa palavra. Nós Te adoramos. Nós Te adoramos e bendizemos por tudo aquilo que o Senhor é. O que esperamos do Senhor? A Tua promessa. A coroa da vida eterna para os que o amam. Que possamos Te amar acima de todas as coisas, Senhor. E derrubar todos os ídolos de nossas vidas, principalmente da incredulidade. É o que eu peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ou marcando horas para acontecer o que Sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Você ouviu com Alexandre Fico, Evangelho Genuíno.